hashtag 063, Apocalipse, estudando as profecias. Eu queria pedir desculpa a vocês, os que acompanham a gente aí, que eu tive que apagar essa postagem, porque ela estava aparecendo para mim sem o áudio da minha voz, só a música. Alguma coisa que eu fiz aí que deu errado, mas muita gente viu, eu estou refazendo agora, ok? Bom, é sobre o segundo ponto da continuação da hashtag 62, né? Essa é a 63, que é sobre o altar. Não pode tratar-se aqui de qualquer altar no céu. Por quê? É evidente, o lugar onde estas vítimas foram mortas, o altar do sacrifício. Aliás, sobre este ponto, escreve Clarke. Foi-lhe mostrada uma visão simbólica em que ele viu um altar. Estou falando na visão do apóstolo e profeta João Evangelista. E debaixo dele, debaixo do altar, as almas dos que tinham sido mortos pela palavra de Deus, martirizados pela sua dedicação ao cristianismo. E não ao cristianismo mitificador, o cristianismo dos homens, o cristianismo do Cristo de Deus. Nós nos referimos ao cristianismo na mais pura da essência, que é o único e verdadeiro. E estas almas são aqui apresentadas como mortas, vítimas há pouco da idolatria, da superstição e do fanatismo. Em consequência, o altar está na terra e não no céu. Uma confirmação deste ponto de vista está no fato de que São João, evangelista, o que escreveu o Apocalipse, contempla cenas que se passam no mundo, no nosso mundo. As almas são representadas debaixo do altar, certas como é que o sangue das vítimas que ali foram mortas correria para debaixo dele e elas próprias cairiam ao seu lado. Já no ponto 3, nós temos lá sobre as almas debaixo do altar, especificamente. Esta figura é popularmente considerada como prova de peso da doutrina do estado desincorporado, desencarnado dos espíritos. O estado consciente dos mortos ou dos espíritos. Pretende-se aqui que se trata de almas vistas por São João no estado desincorporado consciente, em pleno conhecimento do que estava se passando ali. Por quê? Porque clamavam vingança para os seus perseguidores. Ora, esta interpretação é inadmissível, por diversos motivos. Primeiro, a opinião popular coloca estas almas no céu, mas o altar do sacrifício, sobre que foram mortos e debaixo do qual foram vistas, não pode encontrar-se lá, porque o único altar que sabemos existir lá em cima, é o altar do incenso, que são as orações dos santos. E não seria correto representar-se como estando debaixo do altar, vítimas recentemente mortas, visto que esse altar nunca foi consagrado semelhante uso, a este uso. Esse altar é o altar do incenso. Segundo ponto, segunda questão. Repugnaria todas as nossas ideias acerca do estado celestial, representar almas no céu acaçapadas debaixo de um altar. Isso é inconcebível. Por quê? Terceiro ponto.
poderemos supor que a ideia de vingança reine ainda tão soberanamente nas almas que estão no céu, que apenas a alegria e glória desse estado inefável ainda se encontraram, insatisfeitas, constrangidas, até que Deus tome vingança dos seus inimigos? Não teriam antes motivo de se alegrarem pelo fato de a perseguição ter levantado sua mão contra eles e os ter, assim, levados para depressa, mais depressa ainda, a presença do Redentor, estes vitoriosos, e junto do Cristo, onde a plenitude de alegria e prazer seriam sem fim. Mas, além disso, a opinião popular, que coloca estas almas no céu, coloca ao mesmo tempo os ímpios no lago de fogo, onde se contorcem num tormento indescritível em plena visão da hoste celestial. Isto que pretende é apoiado pela parábola do rico e do Lázaro, contada pelo próprio Jesus no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 16. Ora, as almas que aparecem sob o quinto selo são as que foram mortas sob o selo precedente, o quarto selo. Dezenas de anos e muitas delas centenas de anos antes. Sem dúvida alguma, os seus perseguidores já tinham todos passado do estado de ação e, segundo a opinião referida, já se encontravam todos sofrendo os tormentos do inferno que estavam diante de seus olhos. Como se não estivessem, porém satisfeitos com isso, clamavam a Deus que se lhe estivessem retardado o julgamento, a vingança contra os seus assassinos. Mas que maior vingança poderia elas querer? Pois se os seus perseguidores estivessem ainda na terra, elas deviam saber perfeitamente que, quando muito, dentro de poucos anos, se uniriam à vasta multidão que diariamente é arrastada ou é arremessada para o mundo do sofrimento através da porta da morte. Todavia, mesmo nesta suposição, não aparece em melhor luz a sua visibilidade. Uma coisa, pelo menos, é evidente. A teoria popular acerca da condição dos mortos, justos e ímpios, não pode ser correta. Ou então, não é correta a interpretação geralmente dada a esta passagem, porque se exclui mutuamente. Mas insistem em que estas almas devem ser conscientes, porque clamam a Deus. Este argumento seria de peso se não houvesse uma figura de retórica chamada personificação. Mas havendo, vem a propósito, debaixo de certas condições, atribuírem vida, ação, inteligência e objetos inanimados. Vamos recordar, por exemplo, Moisés, no seu livro Gênesis capítulo 4, versículo 9 e 10. O sangue de Abel clamando a Deus desde a terra. No profeta Abacuque, no capítulo 2, vemos que a pedra clamava da parede e a trave lhe respondia do madeiramento. Já lá em Tiago, o jornal dos trabalhadores retidos por fraude, jornal aí no sentido de salário, o salário dos trabalhadores retidos por fraude, clamou e os clamores entraram no ouvido do Senhor dos Exércitos. Tiago, capítulo 5, versículo 4. Assim podiam clamar as almas mencionadas neste texto, provando por isso que elas não sejam conscientes. Vamos continuar na próxima hashtag.